reflexão rápida, 15 minutos, 20 minutos aqui de reflexão, para preparar o espírito da gente. Apesar que eu gosto de começar com um louvor. Mas amém. Vamos orar para a gente meditar na palavra de Deus. Querido Deus, obrigado em nome do teu Filho Jesus por mais esse dia, por essa oportunidade. Certamente, Pai, se o Senhor convocou a tua igreja na tua casa, é porque há um propósito nisso, Deus, é porque algo é essencial para a tua igreja, o Senhor tem para revelar. Em nome do teu Filho Jesus, inclina teus ouvidos, ouve, Deus Pai, o clamor dos teus filhos, das tuas filhas, ouve, Deus, o clamor da tua igreja, que a gente fale como disse o salmista, de manhã nós colocamos diante do Senhor a nossa prece, e vigiamos, Deus, todo dia, até que nós recebamos de Ti as respostas, Deus, da nossa oração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Para sentar, a gente vai fazer uma reflexão. E eu quero hoje falar sobre o assunto que a gente vai fazer aqui. Apesar de não ter um tema para esses 21 dias, mas são 21 dias de oração e jejum. Oração, jejum e intercessão. E por que não dizer oração, intercessão e clamor? Certamente todos que oram, em determinado momento da sua oração, ele estará fazendo exatamente essas três coisas. Independente se há jejum ou independente se não há jejum. Mas no nosso caso haverá jejum. Já está havendo jejum. Então é necessário que a gente se prepare também com relação ao conhecimento daquilo que a gente vai fazer. Talvez nem todos aqui tenham consciência daquilo que vai fazer hoje, que vai iniciar hoje. A gente precisa aprender com Deus e da parte de Deus que oração não é apenas falar com Deus. Às vezes nós abrimos a nossa boca e muitas vezes nós não falamos com Deus. E muitas vezes nós chamamos de oração, porque estamos orando, oratória, falar. Oração a Deus é muito mais do que falar com Deus. E Deus vai nos ensinar um pouquinho hoje. E eu quero começar com o Salmo 65, o versículo 2. O versículo 1 e 2. Eu sei que a gente não vai ter muito tempo para você buscar aí, mas diz assim: olha, a Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará a volta. Agora eu quero o verso 2, que é o que eu quero trazer como reflexão. Ó Tu que escutas a oração, a Ti virão todos os homens. Ó Tu que escutas a oração. O salmista está dizendo que Deus escuta a oração. Se Deus escuta a oração, nós temos a motivação, nós temos motivos o suficiente para de fato orarmos. Mas o que é orar? Tá bom, vamos aprender um pouquinho juntos agora. Eu separei alguns versículos para esse assunto. Orar é falar, é oratória, é orador. Isso é oração. Orar é isso. Oração, ela gera intimidade com Deus. Então oração não é tão somente, guarda isso no coração, por favor. Oração não é tão somente falar com Deus. Oração é se relacionar com Deus e falar com Deus. E falar com Deus se relacionando com Ele. É quando nós envolvemos não apenas a nossa fala, mas é quando nós envolvemos todo o nosso ser em falar com Deus. Todo o nosso ser, todo o nosso entendimento.
todo o nosso discernimento. Tudo que a gente pode e tudo que há em nós deve louvar a Deus quando nós estivermos orando, falando com Deus. Essa é a oração que gera relacionamento, intimidade com Deus. Essa oração é a oração que Deus ouve, porque é uma oração de todo um ser, não é uma oração apenas de palavras. Às vezes gritamos e achamos porque gritamos Deus nos ouve, mas Deus disse que não é de muito gritar que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos atender. Muitas pessoas fazem isso, Ele diz. Então a oração, ela pode ser em voz alta, ela pode ser no silêncio do seu coração, mas desde que ela tenha um desejo de uma intimidade com o seu Pai, com o seu Senhor, com o seu Criador. Ele é Criador e nós somos criatura. Ele é Senhor e nós somos servo. Ele é Pai e nós somos filhos. Existem algumas coisas que precisam acontecer no momento em que nós desejamos orar. A primeira coisa que precisa acontecer é apresentar-se perante Deus. A primeira coisa que precisa fazer, que eu preciso fazer e que você precisa fazer, é nos apresentarmos a Deus. O que é apresentar? Apresentar é pôr-se diante dele. Apresentar é estar na presença dele. Apresentar é se expor. E apresentar Deus é abrir o seu coração, é se expor diante dele. Você não apresenta a figura do Catarino. O Catarino apresenta todo o seu ser, como ele é. Porque não há nada que eu possa esconder de Deus. É melhor então que eu humildemente me apresente a Ele. Como estou, quem eu sou, o que penso, como penso, exposto diante dele. Tem algum versículo que fala sobre isso, pastor? Tem. Quando nós olhamos para o Salmo de número 5, versículo 3, diz: olha, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, e pela manhã apresentarei a ti a minha oração, e vigiarei. Pela manhã eu apresento a ti a minha oração, mas também eu apresento e vigio, eu espero. A palavra vigiar também pode ser, talvez alguma tradução vai dizer, eu espero. Eu apresento a minha oração ao Senhor. Isso significa dizer o quê? Que quem está orando, quem está falando com Deus, quem está apresentando a sua oração a Deus, está crendo que Deus vai responder em determinado momento. Então eu estou esperando, eu estou vigiando. Se isso não for uma realidade, parece que não é muito proveitoso eu me dedicar em oração. Se eu não creio que Deus vai ouvir, estaria perdendo tempo se estivesse fazendo isso. Então, apresentar-se ao Senhor. Outra coisa, derramar o seu coração. Eu até já falei um pouco antecipado. Derramar o coração é rasgar o coração na presença de Deus. Tem algum versículo que fala sobre isso? Tem, eu até separei um aqui. Ele diz assim, olha, o Salmo 62:8 diz, olha, confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramarei perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derrame sobre ele, derrame diante dele todo o seu coração. Uma outra coisa que a gente precisa fazer na nossa oração é invocar o Senhor. A primeira coisa, apresentar-se. A segunda coisa, invocar. A terceira coisa que a gente precisa fazer, se eu estou certo,
derramar o coração, segunda coisa, e agora invocar o Senhor. O que é invocar o Senhor? Invocar é chamar em seu auxílio. Você não se apresentou? Você não abriu seu coração? Agora você convida Ele, invoca Ele, chama Ele ao seu auxílio agora. Você vai dizer para Ele que você não sabe orar como convém, que você não sabe nem exprimir as palavras que o seu coração precisa exprimir. Você vai colocar diante dele, Senhor, me auxilia, me ajuda. A gente sabe que o Espírito de Deus intercede por nós. Mas quando nós falamos isso com o Pai, isso toma uma proporção de intimidade, de relacionamento. Isso é bom. Quando você começar o seu tempo de oração, faça isso, em nome de Jesus. Invoque ao Senhor, antes de começar falando, abrir sua boca, falando um monte de coisa. Primeiro se apresente ali, abra o seu coração para Ele. Você tem tempo, até 50 minutos para a gente ficar aqui orando. Depois você vai embora e vai continuar orando. Tem 21 dias para a gente orar. Tem uma outra coisa que a gente precisa fazer: clamar a Deus. O que é clamor? Segundo o nosso professor, clamar é suplicar, implorar, manifestar a necessidade de algo. Manifestar a necessidade de algo. Abra o seu coração e mostre para Deus todas as suas necessidades. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir de mim, Ele quer ouvir de nós as nossas necessidades. Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo para o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe da nossa necessidade, mas eu preciso apresentar isso para o Senhor pela intimidade que o Senhor me dá o privilégio de ter contigo. Queridos, isso termina estabelecendo um relacionamento que muitas vezes nós não cuidamos ter com Deus. Tem algum versículo para isso, pastor? Tem também. Jeremias 29:12 diz assim. Aí eu vou falar do invoca, tá? Vou ler esse versículo. Do invocar. Jeremias 29:12 diz assim: então me invocarei e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Quando você invoca ao Senhor, o Senhor vai nos ouvir. É por isso que o salmista tinha certeza de colocar a sua oração e ele ficava esperando para ouvir a resposta do Senhor. Corta para mim, corre, pelo amor de Deus. É lógico que é inimigo de todo mundo. E sobre clamar ao Senhor, tem algum? Tem também. Está no Salmo 27:7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Tem versículo também para clamor. E a outra coisa que você precisa fazer é aproximar-se de Deus. Agora é necessário que a gente aproxime-se de Deus, é colocar-se perto dele. Sabe, quanto mais perto que você puder, o mais próximo que você puder, com o coração aberto diante dele, com a simplicidade, mais próximo que você puder. Sabe aquela pessoa que você gostaria de estar pertinho dela? Se possível, abraçá-lo. Sabe, João chegou a se ver todo o peito do seu Senhor, do seu amado, recostou sua cabeça bem pertinho dele, e ali escutando as batidas do coração do Mestre. Isso é um estabelecimento de intimidade. A intimidade, queridos, isso revela tudo da gente. Ninguém pode dizer que conhece uma pessoa se não tiver intimidade com ela. Você pode dizer que já me viu. Eu posso dizer que já te vi. Posso até dizer que já estive contigo. Mas eu só posso dizer que eu conheço você se você tiver um relacionamento de intimidade comigo. Aqui dentro dessa igreja só tem uma pessoa que me conhece. Duas. Um é o pai e a outra é minha esposa.
O Pai porque me conhece, não tanto porque eu tenho intimidade com Ele, eu tenho tanto relacionamento com Ele, mas Ele me conhece, tem comigo. Mas a minha esposa não, eu tenho com ela e ela tem comigo. Então ela pode dizer que me conhece, eu posso dizer que eu conheço ela há 34 anos. De intimidade. Então, chegar pertinho de Deus é dizer assim: Senhor, que bom estar aqui contigo, que bom é ouvir o Senhor tão de pertinho, aproximar-se de Deus. Não fica longe não, fica pertinho do Senhor. Pastor, também tem versículo, tem, Salmo 73, 28, diz: mas para mim, bem é aproximar-me de Deus. Usa minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Sabe quem falou isso? Aquele que um pouquinho antes disse: quase que os meus pés se resvalaram, porque eu fiquei olhando a prosperidade do ímpio, mas de repente o Senhor me levou no santuário, intimidade, me levou no santuário, e lá no santuário Ele abriu a minha mente, me mostrou o fim deles. Eu disse: Senhor, tenha misericórdia, longe de ter de mim isso. Asaf. Queridos, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais Ele se revela a nós. Quanto mais nos aproximamos com intimidade com o Senhor, mais Ele revela quem você é. E quando Ele revela quem você é, não é para te punir, mas é para te santificar. É porque Ele nos ama. E se Ele nos corrigir, se Ele nos disciplinar, Ele está fazendo, sabe o quê? Nos mostrando o caminho, nos dando a direção. Está dizendo: filho, esse caminho está errado. Disciplina é isso, mostrar a direção. O Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. E para finalizar, e ainda não seria, mas eu vou finalizar, é necessário buscar a Deus. Buscar implica em esforço. Entenda isso. Buscar implica em esforçar-se para isso. Buscar, você vai encontrar barreiras que você precisa transpor. Você vai encontrar dificuldades que você precisa superar. Você vai encontrar montanhas que você precisa orar, clamar, para que você possa dissolvê-las do seu caminho. Mas tem um objetivo no seu coração: buscar ao Senhor. Pastor, o que é isso que o senhor está dizendo? Daqui a pouco você vai saber. Você vai estar ajoelhado ali ou ajoelhado ali, onde você estiver, a tua mente vai dar aquele pulo lá, não sei aonde. Você tem que buscar, não, volta para cá. Por que você está aí? Eu estou orando. Eu estou aqui orando. Por que está querendo ir embora? Está querendo ir lá para o trabalho? Por que está indo para aqueles boletos malditos que estão lá dentro de casa? É preciso se esforçar e trazer ele novamente para onde? A presença de Deus. Amém, queridos? Entenda isso, por favor. É preciso a gente, mas pastor, também tem versículo para isso? Tem, em versículo 5. Qual versículo? Agora é Jeremias 29, 13. Buscar-me eles e me achareis, quando me buscar de todo. Amém. É isso aí. Queridos, esses princípios, ele não pode sair da sua oração. Isso vai fazer um bem danado para o seu tempo, para o meu tempo, para o nosso tempo. Ainda existem outras características que precisam na oração. E eu vou falar bem rápido: fé, gratidão, humildade, obediência, arrependimento. Todas essas coisas são necessárias, mas a gente não tem tempo para isso. Ainda mais se começamos a trabalhar. Hoje eu estou com meus 20 minutos e eu termino em nome de Jesus.